antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Espíritos de encantamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, a partir do verso 6. Atos 13, a partir do verso 6, diz o seguinte: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Espíritos encantadores. Paulo, aqui ainda é Saulo, ele sai na sua primeira viagem missionária com Barnabé, e esses homens foram enviados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eles eram da igreja de Antioquia, ali uma base, a primeira base missionária, que envia os missionários para a Ásia para pregar o Evangelho. E diz que eles, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Então eles saíram na sua viagem missionária, chegando até a ilha de Pafos, e ali eles enfrentam o seu primeiro embate, primeiro choque contra as trevas. A região de Pafos era uma região de idolatria. Ali naquela região havia muitos templos dedicados a Afrodite, a Astarote, a Baal, onde seus fiéis os cultuavam sobre grandes orgias. E ali na ilha de Pafos havia magia judaica. A magia judaica gozava de grande prestígio nas altas camadas sociais. A elite de Pafos era dominada pelas trevas. O ocultismo imperava naquele lugar. E ali diz o texto que havia um homem chamado Elimas, que ele era mágico, um falso profeta. Mas ele não era um desses mágicos de palco que faz show, ou um ilusionista. Não é esse tipo de mágico. Tratava-se de um praticante de magia.
um ocultista, um mago, um feiticeiro, um bruxo das mais altas patentes. E ele dominava a bruxaria usando as técnicas de manipulação dos poderes sobrenaturais. Este homem certamente que invocava demônios para tomar de conta, para controlar e dominar a mente das pessoas. Ele fazia invocação a demônios. Ele tinha o poder de dominar e controlar a mente e a vida das pessoas. Ele mexia, certamente que ele mexia com mediunidade, certamente que ele mexia com necromancia, com rituais ocultistas, com esoterismo, com feitiçaria do alto nível. E ali Paulo está numa luta espiritual, porque os demônios, através deste mago, estão fazendo maravilhas ali naquele lugar. E nós aprendemos que as artes mágicas, que o ocultismo, a feitiçaria, são rituais tão antigos quanto a humanidade, e atravessaram culturas e chegaram aos nossos dias. Esse negócio não é novo não, meus irmãos. Está presente em todas as culturas. E Elimas, na verdade, era dominado por espíritos manipuladores, por espírito de encantamento. Ele invocava demônios para controlar, para manipular, através das suas práticas de feitiçaria, enfeitiçando as pessoas para afastá-las do evangelho, para que as pessoas não ouvissem o evangelho. O procônsul Sérgio Paulo, e este chamando assim Barnabé e Paulo chegaram lá pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E este chamando assim Barnabé e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ele tinha interesse. Seria uma conversão influente para a época. Ele então estava interessado em ouvir o evangelho, mas resistia-lhes Elimas, espíritos de resistência que estavam resistindo ao evangelho, espíritos que estavam resistindo à pregação da palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. O nome dele é interpretado como o encantador. Ele então resistia ao evangelho, procurando apartar da fé o procônsul. Era isto que ele fazia. Ele controlava, manipulava e enfeitiçava as pessoas para afastá-las do evangelho. Esse é o trabalho de espíritos maliciosos, espíritos encantadores, espírito de engano e espíritos de malícia. Eles encantam as pessoas para as práticas do pecado. Eles encantam, cegam as pessoas para não ouvirem o evangelho. As pessoas ficam encantadas, ficam enfeitiçadas, ficam seduzidas pela prostituição, pela pornografia, pelas concupiscências dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida. As pessoas ficam encantadas pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, pela sensualidade, pela pornografia, pela idolatria, por essas literaturas ocultas, por esta magia, por esta feitiçaria moderna dos nossos dias. As pessoas ficam fascinadas por filmes pornográficos, por filmes de terror, por orgias. Ficam fascinadas por jogos, por games, jogos de RPG, por vícios, por imoralidade. Ficam fascinadas por entretenimento, porque estão debaixo de encantamento desses espíritos encantadores,
desses espíritos manipuladores, cuja a missão é afastar o homem do evangelho, cuja missão é desviar o homem da verdade. A missão é enganar e desviar o homem da verdade. Foi o que a serpente fez lá no jardim com Adão e Eva: afastá-los da verdade de Deus, afastá-los da palavra de Deus, afastá-los do plano de Deus, através de mentira, através de sofisma. São espíritos encantadores, espírito de serpente, encantadores, enganadores, mentirosos, manipuladores. Assim este homem trabalhava, mas não era ele. Ele estava sendo influenciado por esses espíritos malignos, sedutores, espíritos de encantamento. Mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus prevalece contra todo o ocultismo. Quando nós lemos o capítulo 19 de Atos, conta que quando Paulo chegou em Éfeso, pregando a palavra com poder, com autoridade, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus confrontava o pecado. A palavra de Deus levava os homens a se arrependerem das suas práticas de feitiçaria, das suas práticas de magia. E eles levavam então os seus livros de encantamento, os seus livros de magia, os seus livros de ocultismo, seus livros de feitiçaria, para serem queimados. E diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia. A palavra de Deus prevalece contra toda literatura ocultista. A palavra de Deus prevalece contra toda literatura de Harry Potter, dessa literatura da feitiçaria moderna. A palavra de Deus prevalece, porque a palavra de Deus é poderosa. Enquanto que essas magias prendem o homem, amarram o homem, a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus e o Deus da palavra prevalece contra todo o ocultismo. A magia não pode transformar ninguém. Este mago estava lá com seus encantos, as suas artes mágicas, as suas artes de ocultismo e de feitiçaria, mas essa magia não transformava ninguém, porque o texto diz que o procônsul, ele não se satisfazia com a magia, ele queria ouvir a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo. Ele chamava, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ele não estava mais interessado na magia, embora a magia dominasse a classe alta de Pafos, mas eles já estavam cheios, eles não suportavam mais, estavam cheios de ocultismo. Eles queriam algo que libertasse, eles queriam algo que transformasse a vida deles, e o que pode transformar o homem é a palavra de Deus. Mas este mago se opunha, esse mago resistia. Ele lutava para que o procônsul não se convertesse. Isso aqui não aconteceu numa hora só. Isso aqui não aconteceu num dia só. Foram várias as vezes que Paulo foi lá na corte pregar para o procônsul, e o mago estava lá resistindo. Isso se repetiu por várias vezes. Mas, como diz o apóstolo Paulo a Tito, é preciso fazê-los calar. Quando Paulo escreve a Tito acerca destes homens que criam desordem no meio do evangelho, estes homens que desviam o povo da verdade, Paulo diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os judeus, aos quais convém calar, convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins,
ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente. Paulo está dizendo para o seu discípulo, para um jovem pastor Tito: repreende-os severamente, faze-os calar. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, para que vivam a sã doutrina, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Este homem, influenciado por demônios, queria desviar este oficial da verdade. Paulo o fez calar. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, foi enviado pelo Espírito Santo, e estava cheio do Espírito Santo, porque para nós fazermos a obra de Deus, esse é o requisito número 1, é sermos cheios do Espírito Santo. Fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Meus irmãos, a igreja primitiva não tolerava as trevas. A igreja primitiva combatia as trevas. A igreja primitiva combatia demônios, expulsava demônios. A igreja moderna quer se aliar às trevas. A igreja moderna quer conviver com demônios. Cadê os pregadores liberais que falam tanto da igreja modelo de Atos dos Apóstolos? Está aqui a igreja modelo de Atos dos Apóstolos. A igreja modelo não é só aquela que vive em comunhão, mas é aquela que anda cheia do Espírito Santo, é aquela que não tolera o pecado, é aquela que não tolera as trevas, é aquela também que expulsa demônios e que cura os enfermos. Esta é a igreja modelo. Paulo não tolerava a obra das trevas. Quem era este homem? Quem era Elimas? O seu nome traduzido significa encantador, mas ele era conhecido, lá no versículo 6, ele era chamado de Bar Jesus. Sabe o que significa? Bar Jesus, filho de Jesus. Bar é filho. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Imagina, conhecido como Bar Jesus, filho de Jesus, envolvido no ocultismo, nas práticas de satanismo. Quantos filhos de Jesus hoje também estão vivendo nessas práticas de ocultismo, de satanismo, de maçonaria, nas obras da carne? Quantos filhos de Jesus também que estão impedindo os outros de entrarem no reino de Deus? São como os fariseus que Jesus diz: vocês não entram, mas vocês também não deixam os outros entrarem. São pedras de tropeço. Quantos filhos de Jesus têm desviado outros do caminho? Então Paulo revela quem era este homem. Paulo não tinha meio termo não. Com Paulo não tinha meio termo não. Ou era filho de Deus, ou era filho do diabo. Com Paulo não tinha negócio de mimimi, como é a igreja moderna. Ah não, não prega esta palavra dura. Ah, não chama o menino, não chama ele de filho do diabo. Com Paulo não tinha dessa não. Olha que Paulo diz: ó filho do diabo. Por que que ele era filho do diabo? Porque ele era enganador, porque ele era mentiroso. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, o enganador. Ele era filho do diabo porque ele tinha esta essência. Era mentiroso. A palavra diabo vem do grego diabolos. Diabo significa enganador. Isto que este homem era, porque ele estava cheio de demônios, de espíritos enganadores, espírito de encantamento, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a
malícia. Astúcia, o que é malícia? É a astúcia que a pessoa usa para enganar os outros, para desviar os outros do caminho da verdade, usando de esperteza, inimigo de toda a justiça. Este homem era inimigo do bem, era inimigo de Deus, era inimigo do Evangelho, era inimigo da verdade. E meu querido, minha querida, quem desvia você da verdade, quem desvia você do caminho da verdade, não é teu amigo, é teu inimigo. Está aqui, é inimigo de toda a justiça. Quem te convida para fumar drogas, quem te convida para o carnaval, quem te convida para sair da igreja, não é teu amigo, é inimigo da verdade, é um Elimas da vida, é um filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia e de toda hipocrisia, que quer te levar para o inferno junto com ele. Não vá. É isto que Paulo está dizendo deste homem: perturbador. Não cessarás, não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele era um obstáculo para o Evangelho, era um obstáculo para a palavra, era um obstáculo para a salvação. Tem gente que se colocam como obstáculos do Evangelho, são inimigos da verdade, são inimigos do Evangelho, que querem desviar os outros do caminho. Espíritos de encantamento, espíritos maliciosos, espíritos perturbadores, espíritos manipuladores, que desviam as pessoas da verdade. A internet está cheia destes homens. Estamos vivendo o auge da atuação desses espíritos das trevas. É só você acessar qualquer site ou ir no YouTube e assistir a algum vídeo de pregação, que você vai estar cheio desses endemoniados, está cheio desses Elimas, que com a ponta dos seus dedos, é com a ponta do dedo, porque não pode ser com a ponta da língua, é com a ponta dos dedos, estão desviando milhares, estão fazendo o povo sair das igrejas, dizendo eles que não é preciso cultuar Deus nos templos. São os Elimas, são filhos do diabo, perturbadores da fé, perturbadores do Evangelho, com as suas falsas doutrinas. São chamados Rubenitas, os seguidores do irmão Rubem, os irmãos Yehoshua. São os Elimas dos nossos dias, que têm desviado os outros da fé. Mas o juízo de Deus é severo. A mão do Senhor é contra toda obra de bruxaria. A mão do Senhor é contra toda obra de encantamento, de malícia. Aí Paulo diz para ele no versículo 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. O Senhor vai estender as mãos e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Paulo declarou o juízo de Deus, e na hora veio o juízo de Deus. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. A mão do Senhor mostrou quem ele era e qual o estado dele. Espiritualmente ele já estava em trevas e em escuridão. Agora o Senhor o mostrou fisicamente. Fisicamente o Senhor mostrou quem ele era. Como é que ele estava? Cego, estava em trevas, cego fisicamente e espiritualmente. A mão de Deus revelou como estava a alma dele. Depois que as obras das trevas foram repreendidas, porque nós temos que repreender, porque se nós não repreendermos, se nós não repreendermos os demônios, se nós não expulsarmos esses demônios encantadores, esses demônios maliciosos, sabe o que acontece? As pessoas não vão crer no Evangelho, as pessoas não irão ser salvas. Olha o que aconteceu. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Os sinais eram credencial desta igreja.
Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ele creu. Quando foi que ele creu? Quando a obra do diabo foi repreendida, quando o feiticeiro bruxo ficou inoperante, a palavra entrou no coração do procônsul. Se fosse nos nossos dias, um pastor dos nossos dias, o mágico, o demônio fazer graça, e ele achar graça, ia virar as costas e o procônsul não seria salvo. Com Paulo não tinha essa não. Filho do diabo, cai fora. Não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Então é preciso repreender esses espíritos de encantamento, de engano, de malícia. Estamos vivendo o auge deste encantamento. As pessoas já não leem Bíblia. 50, 60, 70% do dia dela é no Facebook, é no WhatsApp. Espírito de encantamento estão levando as pessoas a perderem tempo naquilo que não edifica, aquilo que não garante salvação, aquilo que tira a espiritualidade da pessoa, aquilo que rouba a santidade da pessoa. São esses espíritos de encantamento para tirá-las da palavra de Deus. E nós temos que repreendê-los. E nós vamos fazer isso. Vamos orar.